Uma nova pesquisa eleitoral do Meio Ideia, publicada na terça-feira, indica que, na direita, Tarcísio de Freitas seria o nome que mais apareceria como competitivo contra Lula nas simulações de segundo turno. Na disputa do segundo turno, Lula ficaria com 44,4% e Tarcísio com 42,1%, com margem de erro de 2,2 pontos percentuais. O cenário ficaria, então, em aberto. No cenário Lula contra Flávio Bolsonaro, Lula ganharia com 46,2%, enquanto o filho de Bolsonaro teria 36% dos votos. Uma pesquisa aí que vem do veículo O Meio, do jornalista Pedro Doria, junto com o Instituto IDEA. Houve críticas aí até de alguns dos citados que seria uma pesquisa que estaria, de alguma forma, enviesada. Claro, a gente não tem como verificar isso de forma independente. Entretanto, fica aí o registro. Eu vou aproveitar para cortar para outra câmera e falar um pouco com você. Aqui a gente tem uma ênfase em notícias internacionais e uma predileção por cobrir aquilo que a gente acredita seja o mais importante do que está acontecendo no mundo. Conforme as eleições de 2026 se apresentam no Brasil, por certo serão um foco de notícias globais e também haverá cobertura por aqui. Sempre buscando o nosso melhor para evitar a militância político-partidária, vamos tentar fazer uma cobertura fidedigna. Então, assim que aparece pesquisa, já vem o pessoal enfurecido de um lado ou de outro, aí fala, não pode ser isso, tem que ser assim ou tem que ser assado. Então, pessoal, tô dando a notícia, tá? Aqui... Não critique o mensageiro, estamos dando aí a notícia. Mas, brincadeiras à parte, pessoal, a gente vai buscar também trazer mais dessas notícias, não só no Giro de Notícias, mas eventualmente, como o ano progride, nas nossas coberturas especiais, nas capas do programa. Combinado? Então fique por aqui que você também vai acompanhar a eleição e faremos o nosso melhor para te manter bem informado. Agora, fazendo a ponte para o internacional, do Brasil para fora, a gente tem o seguinte... Os Estados Unidos vão suspender o processamento de vistos para cidadãos de 75 países. O Irã está na jogada, mas quem também está é o Brasil, segundo um memorando do Departamento de Estado americano e uma confirmação que vem da Caroline Leavitt, porta-voz da Casa Branca, na rede social X. A Fox News disse que a orientação determina que consulados deixem de conceder vistos, enquanto Washington reavalia os critérios de triagem e verificação com foco em reduzir entradas de pessoas que possam se tornar aspas, encargo público. Suspensão começa em 21 de janeiro, não tem prazo definido. Além do Brasil, países citados aí, Rússia, Afeganistão, Irã, Iraque e Egito. A lista completa não foi divulgada, o governo brasileiro diz que não foi avisado oficialmente e aguarda uma confirmação, vindo então pelas vias adequadas. Pois é, estava com um grande amigo aí que conseguiu o visto para imigrar dias atrás, coisa de dias para semanas atrás. Então deu sorte, esperasse um pouquinho mais, não teria conseguido. A gente parte para o Oriente Médio. O Hezbollah elevou o tom contra o Líbano, contra Beirute. Claro, o Hezbollah é uma abrangente organização terrorista apoiada pelo Irã, com sede no sul do Líbano, ocupando parte do território do país e mesmo com ministros no governo. Estendendo-se das fronteiras do Oriente Médio para o planeta todo, foi também a organização que arquitetou os piores atentados terroristas da história da América do Sul e com presença já relatada anteriormente em Foz do Iguaçu, Curitiba, São Paulo e Venezuela nem se fala, e a porta de entrada a gente já cobriu isso a fundo anteriormente. Seguindo com a notícia, dado esse adendo. O Hezbollah então elevou o tom contra o Líbano, o governo libanês. Um dos principais quadros, Mahmoud Omati, afirmou que tentar desarmar o grupo poderia empurrar o país para a instabilidade e guerra civil. Falou à TV Rússia Russia Today, a TV russa Russia Today ART, e criticou a ideia de o Estado ter exclusividade de armas. O Líbano está com compromisso, explicando tarde, só o exército possui armas e o Hezbollah ser desarmado. O Hezbollah acha que essa obrigação se limitaria a só uma área fronteiriça. Enquanto o exército libanês fala que avançou no desarmamento, o governo quer um plano para expandir o controle, então, das armas. Tem mais coisa aí, tá? Do lado do governo, o chanceler do Líbano, Youssef Hagui, disse à Sky News Arábia, na terça-feira, que isso é uma das grandes controvérsias, porque teve uma trégua, um cessar-fogo com Israel recentemente. Novembro de 2024, conforme os dois países estavam em guerra, o Hezbollah vinha atacando Israel desde 8 de... Tô confundindo as datas, pessoal, ia falar 8 de janeiro. Desde 8 de outubro de 2023, um dia depois do massacre do 7 de outubro do Hamas. Começou essa guerra, então, em simpatia com o Hamas, começou a atacar o norte de Israel com foguetes. Resultado, Israel foi revidando, teve uma incursão terrestre por parte de Israel, que acabou em novembro de 2024 com um cessar-fogo intermediado pelos Estados Unidos. Daí vem toda essa polêmica. Era para o exército libanês conseguir desarmar o Hezbollah.
Israel continuava fazendo operações aéreas e bombardeando locais alegadamente ligados ao Hezbollah enquanto isso não acontecia. Dado o contexto, vamos lá. Agora, o chanceler do Líbano, Youssef Hagui, disse à Sky News Arábia que Israel tem o direito de seguir atacando o país enquanto o Hezbollah continuar armado. Ele defendeu que o Estado libanês monopolize as armas. Bom, tá dada a notícia. Agora, falando da outra frente para Israel, tem a questão do Hamas. As IDF localizaram hoje foguetes prontos para lançamento contra Israel durante operações na faixa de Gaza, mesmo sob o cessar-fogo. No norte de Gaza, a leste da chamada linha amarela, soldados israelenses encontraram um lançador de foguetes carregado. No sul do território, também foi descoberto um lançador de vários tubos de outros foguetes pronto para uso. Todo o material foi desmontado. E as forças de defesa de Israel seguem posicionadas enquanto o acordo de cessar-fogo está aí em vigor, mas continuam atuando para eliminar ameaças imediatas a Israel, que afirma que qualquer violação do cessar-fogo vai ser tratada como uma ameaça direta de segurança. E encerrando, pessoal, notícia importante. Yoon Suk Yeol, o líder direitista sul-coreano, no ano passado chegou a decretar um estado de sítio. Colocou os militares nas ruas e falou que não era possível governar porque a oposição estaria então comprometida por China e Coreia do Norte. Depois, ele foi então deposto. Passa por julgamento, então, pelo que foi considerado uma tentativa de golpe, ou coisa que o valha contra a oposição. Ele diz que a oposição, novamente, estaria comprometida pelos partidos comunistas de China e Coreia do Norte. Agora tem a informação de que a promotoria sul-coreana pediu que Yoon Suk-yeol, esse líder, seja condenado à morte. Condenado à morte por suposta insurreição ligada ao decreto, então, de lei marcial de dezembro de 2024. Os promotores afirmam que a iniciativa violou a Constituição ao tentar travar a Assembleia Nacional e questionar o funcionamento da autoridade eleitoral, e dizem que o réu não demonstrou arrependimento. Yoon Suk-yeol, então, o líder deposto, rejeita as acusações e chama a medida de um alerta contra a obstrução da oposição. O anúncio do veredito vem em 19 de fevereiro. A Coreia do Sul não tem um caso com pena de morte desde 97. Tá então o registro quanto a Yoon Suk-yeol. Aguardamos para ver o que acontece. Mas é também um momento emblemático, não deixa de ser. Yoon Suk-yeol, um expoente, de certa forma, dos movimentos nacionais populistas, direitistas. Quando a gente pensa em lideranças como Nayib Bukele, Javier Milei, Le Pen na França, AfD na Alemanha, Nigel Farage no Reino Unido, Trump nos Estados Unidos, quando a gente pensa nessa atmosfera de líderes que tiveram essa ascensão globalmente, na esteira dessa espécie de onda global, Yoon Suk-yeol era esse expoente na Coreia do Sul. A sua pena capital também não deixa de ter ele como uma espécie de líder simbólico disso na Ásia. A gente aguarda para ver o que acontece, uma coisa que deve ter ampla repercussão internacional.